No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar sempre de algo importante, de algo relevante e que possa contribuir para o seu dia a dia, para as pessoas que você gosta também, que você pode compartilhar esse nosso conteúdo. Nosso programa Saúde e Bem-Estar, exclusivo para os nossos canais digitais. Se você nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, compartilhe, marque os seus amigos, ajude a divulgar a nossa programação. Claro, também te convido a acompanhar com a gente através do nosso canal no YouTube. E acompanhando pelo YouTube, é importante que você deixe o seu like. O seu like é muito importante para a gente. É importante também que você ative aí o sininho de notificações. Assim, toda vez que nós começarmos aqui o programa, você recebe a notificação e acompanha ao vivo aqui a nossa programação. Vou te convidar a se inscrever aí em nosso canal também no YouTube. Se inscrevendo, Rádio Grande FM no YouTube, você fará parte aqui do nosso conteúdo, da nossa família, terá a oportunidade de rever todos os programas que já foram ao ar, terá a oportunidade de compartilhar esse conteúdo, enfim, tem muita coisa legal para você acompanhar nos mais diversos temas relacionados à saúde e o bem-estar. Então vem com a gente, participe conosco, faça parte do nosso canal Rádio Grande FM no YouTube e também no Facebook. Nosso Saúde e Bem-Estar, sempre com temas importantes, não poderia ser diferente, nós deixamos de abordar algo fundamental na vida das mulheres, da saúde da mulher. E o programa de hoje é dedicado exatamente às mulheres, de conhecimento das principais patologias, das principais doenças que afetam as mulheres, formas de acompanhamento, de diagnóstico, tudo isso a gente vai tentar abordar aqui dentro desse tempo curto, é claro, para a dimensão dos assuntos que nós temos a abordar, mas claro, a gente vai tentar aqui o máximo possível trazer esse entendimento para você. E quem vai nos ajudar aqui ao longo desse nosso programa, está aqui novamente conosco, já esteve em outras oportunidades, mas emprestando a sua experiência para a gente, para dividir com a gente aqui esses assuntos, é o Dr. Fábio Rocha Lima, ele que é médico patologista, também sócio proprietário do Artemis Laboratório aqui na cidade de Dourados, e hoje vai interagir aqui com a gente, com você, para a gente saber um pouquinho mais sobre a saúde da mulher. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez aqui no programa, junto com você, Paulo Wagner, para a gente falar um pouquinho hoje sobre saúde da mulher. Aliás, quando a gente propôs a trazer esse tema aqui, né, doutora, a gente até falava aqui agora há pouco fora do ar, né? A gente tem um mês dedicado lá ao combate, ao diagnóstico, à prevenção do câncer de mama. Mas falar da saúde da mulher não tem mês, não tem dia, precisa ser o ano todo, porque os cuidados são assim durante todo o ano, né? Exatamente. É que existe uma tradição agora no mês de março, né, por ser o mês da mulher, né, que o Dia Internacional da Mulher, a gente falar também da saúde da mulher, né? Então, é um momento adequado, mas é um tema que tem que estar sempre em voga. Gostaria que a gente começasse, até é importante, a gente talvez o leque de doenças que atingem as mulheres sejam grandes demais. Mas gostaria que o senhor falasse das principais, aquelas que, de acordo com os estudos, de acordo com o diagnóstico, são as doenças mais comuns que estão sendo verificadas e atingem as mulheres. Então, né? Se você for pegar por mortalidade, né, as doenças que mais matam as mulheres, em primeiro lugar estão as doenças cardiovasculares, né? Então, cardio, né, que tem a ver com o coração, e vascular, que tem a ver com os vasos sanguíneos. E quando você fala nesse grupo de doenças, nós estamos falando de infarto do coração e de derrame cerebral, que é o AVC, né? Então, são as doenças que mais matam as mulheres. E isso está relacionado com atividade física, com falta de atividade física, obesidade, colesterol alto, diabetes, né? E depois vem o câncer, né? E quando se fala em câncer, o principal é o câncer de mama, o câncer de colo de útero, né? E aí tem alguns outros cânceres que são importantes, mas que não afetam só as mulheres, como o câncer de cólon, de intestino, e o câncer de pulmão. Né, que são os principais tumores que mais matam mulheres. E depois disso são as causas externas, né? E aí entre os feminicídios, acidentes e tal, e depois as doenças infecciosas, infecto-contagiosas. Infelizmente a gente tem realmente um leque grande dessas patologias aí, doutor. Mas mais importante que tudo, e a gente tem visto aqui com todos os profissionais que vêm aqui, o senhor em outras oportunidades também, falando da importância do diagnóstico precoce, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, né? Até porque nunca foi tão levado a sério, no sentido de que
resolve, como a história do prevenir é sempre o melhor remédio. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse diagnóstico precoce, sobretudo naqueles exames anuais de rotina, né? Nós precisamos, quando eu digo nós, as mulheres, criar esse hábito de fazer esses exames de rotina todo ano, né? Precisamos, e as mulheres cuidam melhor do que nós, né? Elas vão mais no médico do que a gente e fazem mais exames do que nós. Mas assim, tem muitas mulheres que também não vão, né? Mas o que acontece? A mulher, ela tem que criar uma rotina a partir do início da sua vida sexual de ter uma visita anual com o ginecologista. Sim. Né? O ginecologista não é só o médico do aparelho reprodutor feminino, é o médico da mulher. Hoje ele cuida da mulher como um todo, né? E aí tem várias fases da vida da mulher, né? Mas em todas elas ela tem alguns exames que ela tem que fazer que são muito importantes. E o primeiro exame que a gente fala em termos de prevenção, diagnóstico precoce, é o exame preventivo, o exame de Papa Nicolau, que é o exame que previne o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero era a doença que mais matava mulheres no mundo, né? Até 1950. E esse exame, que é um exame fácil, rápido, barato, mudou essa realidade. E esse é um exame que todas as mulheres têm que colher uma vez por ano durante toda a sua vida. Tá? Começa quando iniciou a vida sexual e vai colher o resto da vida. Ô, doutor, o senhor coloca aí um ponto interessante, que são fases. A gente vai falar aqui ao longo do programa de várias fases da vida da mulher e que necessitam de cuidados especiais. Esse exame do câncer do colo do útero, que o senhor disse aí, quando inicia a fase sexual, a vida sexual, mas digamos uma mulher que retarde um pouco mais isso, também ela pode retardar esse exame, ou não necessariamente. Digamos, vou até dar um exemplo, tem mulheres que, diferente, com 17, 18 anos, já iniciaram sua vida sexual, outras mais tarde, 25, 26, por exemplo, né? O câncer de colo do útero, ele está muito relacionado à infecção pelo vírus HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Sim. Então, as mulheres que não têm vida sexual, que nunca tiveram vida sexual, a chance dela ter câncer de colo de útero é muito, muito, muito pequena. Então, na verdade, o início do preventivo é a partir do início da vida sexual. Sim. Então, é importante que as mulheres tenham isso em mente, né? De que deva iniciar, como o doutor falou ali, esses exames. Antes um pouquinho dessa situação, vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho, a mulher iniciou a vida sexual e aí ela, de repente, constitui sua família, ou não, e a partir desse momento ela está grávida, né? Ou seja, vai conceber o primeiro filho. A importância também, a partir daí, de outro exame que tem muitas mulheres que acabam deixando de lado e espera para o último momento, quando vai ter o filho. A importância dos exames pré-natal. A fase do exame pré-natal é importantíssima. É ali que você vai ver como está a saúde da mãe e a saúde do bebê. Se o bebê está desenvolvendo bem, se o bebê está crescendo, se o bebê não tem malformação e se a mãe está com o seu organismo saudável para dar nutrição e abrigo para esse bebê. Então, o exame pré-natal, ele inclui as sorologias, para ver se essa mulher não tem doença infecciosa inicialmente. Inclui exames que avaliam como está a nutrição dessa mulher. Então, se ela não está com deficiência de ferro, se ela não tem deficiência de ácido fólico, né? Se ela não tem deficiência de vitaminas que vão ser necessárias para esse bebê, né? E aí faz reposição. E claro, exames que vão avaliar o bebê. E o principal, o exame de ultrassom. Né? Então a mulher vai fazer vários exames de ultrassom durante todo esse período. E claro, o exame clínico com o médico ginecologista. Né? Então durante a gestação, são vários exames que ela vai fazer, vários acompanhamentos clínicos e vários ultrassons. E isso vai permitir o quê? Ver se o bebê está crescendo direito, se não tem malformação, se não tem nenhum problema. A mulher, durante a gestação, aumenta o risco dela desenvolver pressão alta, aumenta o risco dela desenvolver diabetes, aumenta o risco dela desenvolver a própria obesidade, né? Tromboembolismos, quer dizer, embolia, trombose. Se você não acompanha, você tem risco tanto de perda do bebê nascer com baixo peso, do bebê nascer com problema e da próprio risco de vida da mulher. Doutora, a gente está falando desse exame pré-natal e muitas pessoas talvez que nos acompanham nesse momento digam, olha, mas vocês estão falando de algo que hoje não temos acesso, participar disso é caro, não temos plano de saúde, acesso à saúde, quando na verdade o pré-natal está disponibilizado através do SUS para toda mulher. Exatamente. Todos os postos de saúde da cidade tem ou um ginecologista ou um médico da família, que é um profissional habilitado a fazer o exame pré-natal e o exame de acompanhamento ginecológico da mulher.
Tá? Lá nos pós-saúde você vai ter acesso a todos os exames do acompanhamento pré-natal, aos exames de ultrassom e também aos exames preventivos do câncer de colo de útero. Tudo isso está disponível na rede pública de saúde de Dourados. Até porque isso é lei, é por obrigação, não é que a pessoa tenha de ir lá e vai faltar. A gente sabe que às vezes a realidade daquilo do discurso talvez esteja um quanto longe, mas pelo menos a gente tem acompanhado que isso evoluiu muito também nos últimos anos. Sim. Hoje elas conseguem fazer isso de certa forma com eficiência, né? Ah, conseguem. O Sistema Único de Saúde, ele tem defeitos, ele tem problemas, muitas vezes ele está sobrecarregado, às vezes pode faltar um médico e uma unidade, mas de um modo geral consegue fazer o acompanhamento tranquilo no posto de saúde e se tiver qualquer alto risco, quer dizer, alguma doença gestacional importante, nós temos o CAN, né, que é o Sim. Centro de Atendimento à Mulher, e tem o HU, né, o Hospital Universitário tem todo um acompanhamento de gestações de alto risco. Então, Dourados está muito bem servido de atendimento à saúde da mulher, tá? Sim. Principalmente depois que foi construído aquele Instituto Materno Infantil lá no HU. Então, Sim. de verdade, é um município diferente aqui no Mato Grosso do Sul, nesse ponto de vista. Nós estamos falando aqui bastante sobre a questão preventiva, né? São esses exames de rotina, os exames que a mulher precisa estar sempre fazendo. E quando a gente fala de prevenção, tem um fator que talvez coloque a mulher ainda um pouco mais adiante. Mulheres que vêm de famílias que têm doenças hereditárias. Essas são as que mais têm que preventivamente estar sempre atentas a qualquer tipo de situação, porque elas são propensas, de repente, a desenvolver determinada doença, né? Exatamente, olha. O câncer de mama, o câncer de ovário e as doenças cardiovasculares, elas têm uma relação genética muito importante. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o câncer de mama como exemplo, que é o câncer que mais mata mulheres, né? Se você tem um parente de primeiro grau, ou seja, mãe, avó, irmã, tá? Que teve câncer de mama, o teu risco aumenta bastante. Sim. E se esse câncer de mama apareceu em parentes de primeiro grau jovens, ou seja, abaixo de 50 anos, a chance de que o problema genético seja maior. Olha só. Então, quanto mais cedo aparece o câncer na família, maior a chance dele ser genético. Quanto mais velho aparece, maior a chance dele ser de exposição a fatores ambientais. Sim. Então, se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de mama jovem na família, é importante que você procure mais ainda o seu ginecologista, aumente a frequência dos exames e até, às vezes, pesquisas genéticas são importantes para avaliar o risco que você tem de desenvolver o câncer de mama. Como a gente já está falando de câncer de mama e a gente está falando de exames, né? Ele é tão importante e a forma preventiva é tão simples de ser feita, e o primeiro exame preventivo é feito pela própria mulher, que é aquele exame de estar se conhecendo, conhecer o seu corpo, de estar palpando o seio. É ali o primeiro diagnóstico, é o primeiro exame preventivo que é feito para que depois procure o profissional, né? O exame, o autoexame que a gente chama, ele é importante, porque a mulher tem que conhecer o seu corpo, ela tem que se tocar, ela tem que perder o medo de mexer no seu próprio corpo. E muitas vezes ela localiza, ela acha alguma lesão, ela acha um nódulo e pode ser importante. Mas nós temos que tomar um cuidado, tá? Um profissional médico treinado, dificilmente ele consegue achar um nódulo menor do que, menor do que 1 centímetro. Tá? É 1 centímetro que ele vai localizar. E muitas vezes a mulher não consegue achar esse nódulo. Então, o que nós temos que tomar cuidado não é porque a mulher se palpa todo mês que ela não tem que fazer os exames. Porque muitas vezes no autoexame, ela pode demorar para detectar e encontrar um nódulo, às vezes, maior do que se ela tivesse feito a mamografia e acompanhado com o profissional. Quando a gente fala dessa questão do autoexame, a gente falou até agora há pouco da importância do exame anual, então geralmente ela vou fazer todo início de ano. Entre o início de um ano e o início do outro, exatamente nesse período, para se de repente se detectar alguma coisa, você antecipa, né? Ou seja, Perfeito. É nesse sentido que a gente... Esse é o raciocínio correto. O problema é que tem algumas mulheres que falam, não, eu palpo, eu vejo sempre, tá bom, não vou no médico. Esse é o perigo. Sim. Esse é o perigo. Por isso que a gente tem que falar, é importante, mas não exclui o acompanhamento e principalmente a mamografia anual após os 45 anos. O senhor falou agora há pouco do câncer do colo do útero, né? E a gente está falando agora do câncer de mama também e fala sobre isso, da importância de se cuidar.
cânceres do endométrio, ovário, né? Osteoporose, outra coisa que também vem sendo desenvolvido ao longo da vida da mulher, e esses exames preventivos vêm exatamente nesse sentido de diagnosticar essas doenças também, né? A mulher, a partir dos 45 anos, começa a aparecer várias coisas que ela tem que acompanhar mais, né? Então, a partir dos 40 e poucos anos, ela tem que fazer a mamografia para ver o câncer de mama, o ultrassom transvaginal, que vai olhar como está o endométrio, que é aquela camada que reveste o útero por dentro, que dá câncer, e como estão os ovários. Porque o ovário, ele é um órgão extremamente silencioso, tá? Se tem um câncer, ele não é tão comum, mas quando tem, mata muito, é o câncer de ovário, porque ele não dá sintoma. Olha só. Se a mulher não fizer o exame preventivo e ela tiver câncer de ovário, ela só vai perceber quando ela já estiver no estágio extremamente grave. Então, isso é muito importante. O outro exame é a densitometria óssea. Porque quando a mulher chega na menopausa, cai o hormônio, o estrogênio, e o estrogênio é muito importante para manter o cálcio nos ossos. Então a mulher, ela tem uma perda óssea importante. Então o exame de densitometria é muito importante. E é preciso dizer que tudo isso diagnosticado de forma precoce, tem as reposições que podem ser feitas através de uma orientação médica que pode suprir essa insuficiência que a mulher tem por causa da osteoporose, da falta de cálcio, por exemplo. Isso tudo é possível ser reposto, né? Sim, sim. É possível com cálcio, às vezes até uma reposição hormonal orientada pelo seu ginecologista da forma adequada, vendo se você tem indicação, pode ter. Mas uma coisa muito, muito importante para evitar a osteoporose é atividade física. Se o teu organismo está em atividade, o teu organismo entende que aquele teu osso tem que estar forte para suportar aquela atividade. Então, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que ajuda demais a retardar a osteoporose é a manutenção da atividade física. Então vamos falar daqui a pouco um pouco mais, dar uma ênfase na atividade física como principal aliado, exatamente quando a gente for fechar exatamente daquilo que nós podemos fazer, além dos exames e tudo mais. A gente está falando aí de importância de exames, e o senhor falou no início aqui da nossa entrevista, e até me assustou um pouco em relação, porque até então a gente tinha informação que doenças cardiovasculares matam muitos homens, a gente tem visto muito isso e tudo mais, mas quando na realidade a gente vê que as mulheres também são vítimas em grande número de doenças cardiovasculares, né, doutor? Exatamente. Qual é a diferença, né? Até a menopausa, a incidência de doença cardiovascular, né, de infarto, principalmente, é muito maior em homem do que em mulher. Por quê? Porque o estrogênio ele é um fator protetor. Depois que passa da menopausa, a mulher tem a mesma incidência de infarto e de AVC que o homem. Então a gente tem aquele impacto, né? Porque morre muito homem jovem de infarto e você não vê tanta mulher morrer jovem de infarto. Então você tem aquela coisa, não, morre muito mais homem do que mulher, né? Mas é a principal causa de morte. Então, principalmente após os 40 anos, a mulher tem que ter o seu cardiologista de acompanhamento e tem que fazer os exames, tem que ver como é que está o teu colesterol. Tua taxa de colesterol está boa? Como é que está o teu açúcar no sangue? Você tem diabetes? O diabetes é uma causa importantíssima de infarto, de AVC. Como é que está a tua pressão arterial? Pressão arterial não dá sintoma, é outra doença silenciosa. Está medindo a tua pressão? Né? E como é que está o teu peso? Tá? Obesidade está diretamente relacionada à doença cardiovascular e atividade física. Então, se você somar essas 5 coisas com antecedente familiar, então aí tanto vale para tanto homem quanto mulher. Você teve parente que morreu de doença cardiovascular, tá gordinho, come comida gordurosa, não pratica atividade não física. pratica atividade física, tá com colesterol alto, tem diabetes e gosta de comer aquela comidinha gordurosa e ainda fuma. É uma bomba relógio, né? É a bomba relógio. Doutor, o senhor falou agora, e a gente está falando dos exames, como são importantes e realmente são, e alguns cuidados, por exemplo, o senhor falou agora e me chamou a atenção, por exemplo, muitas pessoas que têm problema de pressão arterial e que acabam descobrindo isso, antigamente a gente tinha muita dificuldade, ou seja, as pessoas precisavam ir até um posto de saúde, precisavam ter uma farmácia para aferir essa pressão e tudo mais. Hoje nós temos aí no mercado aparelhos fáceis de serem utilizados, que qualquer pessoa pode ter em casa e fazer esse monitoramento ideal, sobretudo nessa faixa etária que já a incidência é maior, isso é algo que está à mão de qualquer pessoa, Sim, né? São aparelhos automáticos, né, que medem, têm uma eficácia muito boa,
não precisa de treinamento nenhum e não são caros. Você compra aí na faixa de 120, 130 reais um aparelho que tem uma vida útil de vários anos. E você vai medindo, claro, se você vê que a tua pressão está alta, você vai confirmar isso na farmácia, lá no seu posto de saúde. De alerta, né? Sim, importante, muito importante. Ô, doutor, a gente está falando aqui dos exames e tudo mais, e aí quando a gente está falando de exames anuais, mas vou passar o ano inteiro, uma hora eu vou fazer o exame disso, exame daquilo. Não, existe um exame que é aquele chamado check-up, que é aquele que você vai até o teu médico de confiança, ele baseado nas tuas informações e talvez do seu histórico de acompanhamento, ele vai te direcionar para te dizer para você, ó, preciso que você faça uma bateria de exames e te dá quais os exames que você precisa fazer de acordo com as características de cada indivíduo. É mais ou menos assim que os check-ups funcionam? Sim, exatamente. Hoje, né, nós estamos numa fase que a gente chama de medicina personalizada, né? Porque cada indivíduo tem a sua característica. Claro que toda mulher, a partir dos 40 vai fazer a sua mamografia, tem que fazer o Papa Nicolau todo ano, mas dependendo da característica de cada pessoa, vai ter exame específico que ela vai ter que fazer. Mas de um modo geral, o que uma mulher aí, na faixa dos 40 anos para cima, tem que fazer todo ano? Os exames de sangue para ver como está o diabetes, o colesterol, né? A tireoide, porque as doenças da tireoide são muito comuns nas mulheres e dão muito problema se você não avalia, né? E você tem que avaliar o quê? Fazer o Papa Nicolau, a mamografia, o ultrassom transvaginal e a... Cardiovascular também, né? Sim. Entra então, junto aí, né? Entra o eletrocardiograma, né? Sim. E claro, se der alterado, você vai fazer outros exames, né? Sim. Mas também a densitometria óssea, né? Então, você fazendo essa gama principal aí, você está coberta. Agora, claro que dependendo das suas características, o médico vai pedir mais exames. E aí, de forma mais específica. E aí, como o senhor disse, então, você vai estar coberto porque dentro desses exames todos, qualquer tipo de problema vai ser detectado e aí sim se direciona para aquele problema, mais ou menos assim, né? Exatamente, isso mesmo. Doutor, a gente está falando aqui de tantas coisas, e a gente tem uma fase da vida da mulher, e a mulher que está nos acompanhando agora sabe bem disso, que talvez seja muito complicada para ela, porque além das questões físicas, né, que essa fase proporciona, vem também as questões emocionais. A gente está falando da menopausa, né? Ou seja, onde um turbilhão de hormônios dentro do corpo dessa mulher provoca muitas transformações. Isso é algo importante que a mulher precisa estar atenta a esta fase, né? Sim, porque o que acontece? Diferentemente da gente, né, que o nosso hormônio também cai, né, mas ele cai de uma forma gradual, né? O homem vai perdendo o hormônio ao longo dos anos, a partir dos 40 anos. E essa queda é gradual, você não sente. A mulher não. Por volta dos 40 e poucos anos, né, dos 45 aos 50 anos, a maioria das mulheres, elas têm a parada da produção hormonal pelos ovários, que se caracteriza pela menopausa, que é a parada na menstruação. E é um período em que dá muita modificação no corpo da mulher. Muita modificação. Então, ela altera a questão sexual, altera a questão do controle do peso, né? Porque ela tem dificuldade para controlar o peso, começa a ter aquelas ondas de calor que atrapalha sono, da irritabilidade, né? E tudo isso vem num período em que a mulher está preocupada com um monte de coisa, né? Hoje é o auge da vida profissional da pessoa, que é por volta dos 40 e poucos anos, né? É a época que os filhos adolescentes estão começando a entrar na adolescência, problemas relacionados com os filhos, e tudo isso, você soma, tudo isso é um problema na cabeça da mulher, né? Então, essa época, a mulher tem que procurar o seu médico, tem que procurar apoio, né, psicológico, tem que tentar ter apoio dentro da família, porque é realmente um período em que a mulher realmente passa por dificuldades. O senhor falou aí a palavra período. A menopausa, ela tem tempo para deixar de, por exemplo, produzir esse efeito negativo assim? Não é isso. O que acontece? A menopausa é a parada da menstruação. A partir daquele período, ela entra no climatério. Sim. Né? O climatério é todo o período que vai após a menopausa. Tá? O que acontece? Esse período inicial, que a gente chama dos 10 primeiros anos após a menopausa, né? Ou perimenopausa, que a gente fala, é o período que a mulher mais sofre. Por quê? Porque o corpo dela não está adaptado àquilo. Sim. Tá? Então, é o período de maior sofrimento. E também é o período que melhor responde aos tratamentos.
Olha só, Entendeu? interessante, né? Porque o que acontece? O organismo dela ainda está respondendo muito bem ao hormônio, está acostumado com o hormônio. É. Então você faz uma reposição hormonal nessa faixa, a resposta é positiva. Se você for querer começar uma reposição hormonal depois de 10, 15 anos que a mulher fez a menopausa, não vai fazer o efeito. O efeito não vai ser satisfatório. Não vai ser satisfatório. Então por isso que a gente fala que é um período difícil, porque é uma adaptação à vida nova. Sim. E também um período onde o tratamento é efetivo. Que bacana. Ô doutor, e aí a gente vai agora para caminhar para a parte final do nosso programa. Já apresentou aí o leque de possibilidades que a mulher tem, que tem que estar atenta, porque são problemas que todas elas e todos nós como seres humanos estamos sujeitos ao longo da nossa vida, que são as doenças e tudo mais. Mas a gente precisa ir lá um pouquinho, vamos falar um pouquinho da prevenção, né? O senhor citou aqui algumas vezes durante o nosso bate-papo aqui a atividade física como o nosso maior aliado dentro disso tudo, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Algo que está para que todos nós possamos fazer, independente de qual seja a escolha dessa atividade, né? Exatamente. E a primeira coisa, fala, não tenho dinheiro para pagar uma academia. Não precisa pagar academia. Vai caminhar, né? Faz uma caminhada, né? Tem parque, vai caminhar ali ao redor do Colégio das Irmãs ali, fazer os alongamentos. Exatamente. Então o que acontece? A atividade física é essencial, né? Nós não evoluímos para ser sedentários, né? Na nossa origem, a gente caçava, a gente pescava, a gente ia buscar o alimento, a gente corria atrás das coisas, né? Então nós não fomos feitos para ser sedentários. São feitos para ter movimento. Exatamente. E o nosso organismo, ele foi pensado, o nosso metabolismo foi pensado para isso. Então, quando o nosso organismo está pensando o quê? Pode faltar comida, pode faltar alimento. Então, sempre que eu tenho muito alimento à disposição, o nosso organismo fala, vamos armazenar esse alimento. E armazena como? Gordura. Então, quer dizer, como que é a nossa vida moderna hoje? Muito alimento à disposição e muitas vezes alimentos ruins, né? Muito carboidrato, muito alimento industrializado, muito açúcar e pouca atividade física, né? E aí o que acontece? Aí vem a coisa, mas eu não como gordura. Mas o teu organismo, tudo que você come, além do que você gasta, o teu organismo transforma em gordura. Se você não tiver nenhuma atividade. Exatamente. Então, quer dizer, quando que você engorda, quando que você vai ter colesterol, quando que você vai entupir suas artérias, quando você o quê? Come mais calorias do que você gasta. Então, às vezes, muito mais importante, às vezes, né, do que a qualidade, às vezes, da alimentação, é você gastar aquela energia que você consome. Claro que ter uma alimentação saudável é muito melhor, é muito melhor. Mas gastar aquilo que você consome é muito importante, né? Exatamente. Então, são algumas dicas aí. Alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação equilibrada. Não quer dizer, não precisa comer isso. Não, equilíbrio. Você tem que comer verduras, você tem que comer fruta, você tem que comer carne, você tem que comer carboidrato, mas comer de tudo. Sem exageros. Sem exageros, né? Atividade física, não fumar, não exagerar na bebida alcoólica, quer dizer, um pouquinho de álcool não faz mal, tem até algumas coisas que ele pode até fazer bem, tá? Mas não exagerar na bebida alcoólica, tá? E fazer os exames preventivos, você vai ver que você já está meio caminho para ter uma vida muito saudável. Que bacana, ou seja, é a mensagem que fica exatamente para você que nos acompanha ao longo desse programa, de dicas importantes e fundamentais trazidas pelo Dr. Fábio aqui, para que a gente possa ter uma vida saudável. E nós desejamos que a mulher tenha esta vida saudável, porque a gente sabe que a mulher ela precisa no dia a dia cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Diferente de nós homens que temos as nossas caixinhas, que precisamos estar nelas ali de vez em quando para algumas atividades, e a gente às vezes é mais, como o doutor disse aqui também durante a entrevista, mais relaxados que as mulheres. As mulheres vão mais ao médico, mas é importante que ela tenha esta consciência do que realmente cuidar ao longo da sua vida. Doutor Fábio, ao final do nosso programa aqui, quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco e fantástico aqui as dicas, as informações que o senhor traz, para quem nos acompanha também, eu tenho certeza que será de muito proveito e volte sempre aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. Olha, quero agradecer mais uma vez, acho que é a terceira entrevista que eu dou aqui no programa, agradecer demais esse espaço que vocês sempre dão pra gente, né? E dizer que estou sempre à disposição para falar sobre saúde, dar dicas e no que for
possível aí aos ouvintes da Grande FM. E quando se fala de diagnóstico, tem que falar do Artemis, que está lá pronto com a equipe multidisciplinar para atender toda a população. Exatamente. O Artemis Laboratório é um laboratório que faz toda a parte dos exames de análises clínicas de sangue, urina, fezes e tal, e toda a parte de exames de anatomia patológica, as biópsias, Papa Nicolau. Então é um laboratório completo que está à total disposição de vocês. Eu sou o responsável técnico lá e se quiserem, pode passar o endereço? Claro. Nós estamos lá na rua Hilda Bergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, ao lado do Pax Primavera. E estamos também no Dourados Medical Center, aqui do lado, aqui na Presidente Vargas, em frente aos Parques dos IPs. Tá? Então, pode nos procurar, atendemos por vários convênios e estamos lá à disposição para atender quem precisar. Tá certo, satisfação mais uma vez de receber o Dr. Fábio aqui conosco, do qual nós agradecemos em nome do Mauro Alcântara, né? Chegamos ao final aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, Saúde da Mulher. Esperamos que seja de muito proveito para você que nos acompanhou. Se você tem alguém que você gostaria de compartilhar o conteúdo, fique à vontade, através do nosso canal Facebook, através do nosso canal no YouTube, você compartilha esse nosso conteúdo. Obrigado então a você que esteve com a gente. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um Saúde e Bem-Estar aqui na Rádio Grande FM. Um abraço e até lá.